Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem, espero que tenham gostado da nossa aula passada, tenham já revisto, relembrado tudo aquilo que estudamos e conseguido fazer os exercícios. Hoje nós vamos corrigir todas as atividades da aula passada, ok? Vou apresentar algumas continhas das situações problemas na lousa, as demais nós vamos responder no EMAI, aquelas que não precisarem de continha. Aquelas da calculadora, fica com a calculadora do lado, para confirmar o resultado que eu mostrarei para vocês. E mesmo assim, na correção, se ainda tiver alguma dúvida, vocês podem mandar no WhatsApp que nós vamos responder para vocês. Então vamos lá? Então vamos, mais uma vez, vermos números racionais em situações problema. O conteúdo que vamos trabalhar hoje é a correção dos exercícios do EMAI, da sequência didática 8, das páginas 56 a 60. Vamos começar na atividade 8.1, que trouxe para nós esses vários problemas. Vamos acompanhar na lousa a correção desses exercícios. Então vamos para a nossa correção, pessoal. Nós vamos corrigir as situações problemas da atividade 8.1. Então a letra A vai trazer algumas informações para nós. Lembrando que, para a gente poder fazer e solucionar as situações problemas, primeiro nós temos que escrever quais informações que o problema nos traz. Então diz assim, no auditório há 224 cadeiras. Então são 224 cadeiras num total que existe no auditório. Essas cadeiras, elas estão organizadas em 8 fileiras. Então, vou colocar 8 fileiras. Isso nos faz pensar no quê? Se em um teatro o total dele tem 224 cadeiras, e essas cadeiras foram colocadas em 8 fileiras, com a mesma quantidade de cadeiras cada fileira, quantas cadeiras vão existir em cada uma? Então, para eu poder fazer, eu tenho que pensar, o total são 224 cadeiras. Foram colocadas em 8 fileiras, cada uma na mesma quantidade. Para eu saber quantas cadeiras tem em cada fileira, basta eu só contar uma fileira, que eu vou saber o resto. Mas eu não estou com as cadeiras aqui, não estou nem nesse teatro para poder contar. Como eu faria então? Aí eu penso, se eu tenho um total 224 com 8 fileiras, se eu dividir, será que eu vou saber com quantas cadeiras cada fileira tem? Vamos tentar? Vamos fazer então a operação matemática da divisão. Eu vou pegar então 224, que é o meu valor de cadeiras total, eu vou dividi-los pela quantidade de fileiras, para eu saber exatamente quantas cadeiras tem em cada fileira. Então vamos lá. Lembrando que na divisão eu começo pela minha ordem maior e vou diminuindo à medida que ainda sobrarem números para dividir. Vou pegar somente o 2. Tem como eu dividir o 2 pelo 8? Não tem como, porque 2 é menor que o 8. Só que tem um número após o 2 para poder me ajudar nessa divisão? Tem. Eu vou juntar o 2 com o outro 2. Vou formar 22. Agora, 22 tem como dividir por 8? Tem. Quantas vezes? 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque 8 mais 8 é igual a 16. Quantas vezes eu coloquei o 8 aqui? 2 vezes. Agora, se eu fizer 2 vezes 8, qual vai ser o meu resultado? 16. 16. 22 menos 16. Vamos ver quanto que vai dar? 2 menos 6, tem como eu fazer isso? Não. Então, pedi emprestado. Ficou 12. 12 menos 6, 6. O 2 que emprestou o 1 para o outro 2 ficou com apenas 1. 1 menos 1,
0. Então, dessa conta, sobraram 6 cadeiras. Só que ainda tem mais unidades para dividir? Tenho mais uma ordem aqui. O 4 vai descer aqui. 64. Dá para dividir por 8? Dá para dividir por 8. Quantas vezes dá para dividir por 8? Ah, eu não sei, professor. Então vamos lembrar a tabuada do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 7, 56. 8 vezes 8, 64. Então, eu consigo dividir 64 por 8 quantas vezes? 8. 8 vezes 8, 64. 4 menos 4, 0. 6 menos 6, 0. Percebi que aqui teve uma divisão exata. E quanto deu o meu quociente? 28. Agora eu vou lá no probleminha. Quantas cadeiras há em cada fileira? Então vou responder da seguinte maneira. Há 28 cadeiras em cada fileira. Será que está certo isso? Estou em dúvida. Então vamos fazer a prova real? Qual é a prova real? Eu realizar a operação inversa daquela em que eu escolhi para fazer a resolução do meu problema. Qual é a operação inversa da divisão? A multiplicação. Então eu posso fazer, vou fazer aqui do lado. 28, que foi o meu resultado, vezes o 8, que é o meu divisor. Quanto que será que vai dar? Tem que dar esse resultado aqui. 8 vezes 8, 64. 4 fica, vai 6. 8 vezes 2, 16. Com mais 6, 22. Deu o resultado? Deu o resultado. Então, está correto o meu cálculo. Há 28 cadeiras em cada fileira. Essa é a resolução, então, da letra A. A gente pode perceber, então, pessoal, que na letra A, 224 cadeiras, 8 fileiras, fizemos uma divisão. Há, portanto, 28 cadeiras em cada fileira. Vamos para a letra B? Letra B está dizendo para nós que a Raquel vai pagar uma compra de R$ 1.125. Olha o quanto que ela gastou. 1.125. Esses 1.125 ela vai pagar parcelado, ela não vai pagar tudo de uma vez. Quando você paga tudo de uma vez, você paga à vista. Ela não vai pagar à vista, ela vai pagar parcelado. Quantas parcelas? Então vamos ver, esse daqui foi o valor total da compra. Só que ela vai dividir esse valor em 9 parcelas. Qual vai ser o valor das parcelas? Eu não sei. É o que eu preciso saber. Então, como eu vou fazer isso? Olha que interessante. Quando eu faço uma compra e eu vou parcelar essa compra, o que o vendedor, a loja, faz para mim? Pega o meu valor total e divide o valor para eu pagar. E a divisão que ele faz é em parcelas iguais. Então, da mesma forma que nós pensamos no exercício 1, pensaremos neste exercício B. Okay? Nós vamos fazer, então, uma divisão. Por quê? Ela vai pagar o mesmo valor todo mês. Então, nós vamos dividir 1.125 por 9. Como faremos isso? 1 dá para dividir por 9? Não. Ele pede ajuda para o outro 1. E 11?
Quantas vezes dá para dividir? Uma vez. 1 vezes 9, 9. 1 menos 9 tem como? Não. Pede ajuda. 11 menos 9, 2. Aqui fica 0. 2 tem como para dividir por 9? Não tem. Então pede ajuda para o 2. E agora 22. Tem como dividir por 9? Tem. Quantas vezes? 2 vezes. 2 vezes 9 dá quanto? 18. 18 aqui embaixo. 2 menos 8 tem como? Não. Então vou pedir ajuda para o 2. Pedir emprestado. Com 12. 12 menos 8, 4. Sobrou 1 aqui. 1 menos 1, 0. Agora o 4 tem como dividir por 9? Não tem como. Só que ainda tem um número para poder dividir? Tem. Tenho o 5. Que vai ajudar o 4 aqui formando 45. E 45 dá para dividir por 9? Dá. Quantas vezes? 5 vezes. 5 vezes 9, 45. 45. 5 menos 5, 0. 4 menos 4, 0. 0 com nada, 0. Consegui chegar neste valor. Agora, qual é a pergunta que o problema trouxe para nós? Qual deve ser o valor de cada parcela? Vou responder. O valor de cada parcela será R$ 125. Estou na dúvida, será que é isso mesmo? Só pegar o 125 e multiplicar por 9. 125 vezes 9. 9 vezes 5, 45. 5 fica, 4 para a dezena. 9 vezes 2, 18. Mais 4, 22. Fica 2 aqui, sobem 2. 9 vezes 1, 9. Mais 2, 11. 1.125. Qual foi o valor que ela gastou? 1.125. Então, essa é a resposta deste exercício. Na letra B, nós vimos então que a compra com um total de R$ 1.125 dividida em 9 parcelas, utilizamos a divisão. Cada parcela será de R$ 125. Agora vamos conferir a letra C. Já o meu exercício C trouxe as seguintes informações. Júlia viajou levando 5 calças compridas. Então vamos lá. 5 calças compridas. Foi o que Júlia levou. E ela levou algumas blusas. Não sabemos quantas blusas levou? Não. Só falou que ela levou blusas. Fazendo todas as combinações possíveis, ou seja, uma calça, uma blusa, uma calça, uma blusa, diferentes calças, diferentes blusas, ela pôde se arrumar de 40 modos diferentes. Então, ela pôde se arrumar de 40 maneiras diferentes. Quantas blusas Júlia levou? Olha, eu tenho a informação de 5 calças compridas. Eu tenho nenhuma informação de blusa, mas eu tenho informação de 40 maneiras diferentes. Agora, como eu vou resolver esse problema? Bom, se eu tenho 40, eu vou pôr 40 aqui. É o máximo de vezes que ela conseguiu fazer a sua combinação. Ou seja, ela pegou as 5 calças, mais uma blusa. Uma calça, uma blusa. Outra calça, outra blusa. Outra calça, outra blusa. Outra calça, outra blusa. Outra calça, outra blusa. Fez isso de novo. Calça, blusa. Calça, blusa. Calça, blusa. Calça, blusa. Ela acabou
multiplicando as vezes que experimentou a mesma blusa e a mesma calça. E se a gente tem aqui o total dessas vezes que ela fez isso, para eu saber quantas blusas, é só eu inverter. Ao invés de eu fazer quantas vezes ela fez, eu divido pela quantidade de calças. Viu que eu falei de vezes? Qual é a operação matemática que nós fazemos vezes? É a multiplicação. Então vamos testar? Quais informações eu tenho aqui? 40 e o 5. Então eu vou dividir o 40 por 5 calças. Tem como eu dividir isso? 4 tem como dividir por 5? Não. Ajuda o zero. E 40? 40 tem. Quantas vezes? 8 vezes. 8 vezes 5? 40. 40 menos 40, 0. Agora qual é a pergunta? Quantas blusas Júlia levou? Resposta: Júlia levou 8 blusas. Será que é isso mesmo? Então vamos pensar. Isso daqui são a quantidade. Essas são as quantidades de calça. Ela levou uma blusa. Então a blusa A conseguiu aqui. A blusa B também deu certo. A blusa C deu certo. A blusa D também deu certo. A blusa E também deu certo. Quantas combinações eu fiz até aqui? 5, 10, 15, 20, 25. Mas quantas combinações são? 40. A blusa F, a blusa G, a blusa H, quantas combinações eu fiz? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 combinações. Foi. Agora, quantas blusas então eu levei? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blusas. É como se eu fizesse o quê? 8 vezes 5, que me dá 40. Aqui eu acabei de comprovar que as 40 maneiras diferentes que ela teve de combinação das 5 calças que ela levou, também levou 8 blusas para poder fazer essa quantidade de combinação. E este é o exercício C. Vamos para o próximo. Na letra C nós vimos 5 calças compridas, 40 maneiras diferentes de se arrumar. Fizemos aqui uma divisão e descobrimos que ela levou 8 blusas. Agora vamos conferir os cálculos da letra D. O exercício D falou para nós o seguinte, que eu multipliquei um número por 9. Então, vamos lembrar os termos da multiplicação. Então, eu sei que nós temos fatores e produto. Então, os termos da multiplicação são fatores e produto. Desses fatores, eu sei que eu tenho o multiplicando e o multiplicador. E está falando que eu multipliquei um número por 9. Então, eu usei como o multiplicador 9. E eu multipliquei um número por ele. Que número? Não sei, não foi informado. E o resultado, ou seja, o meu produto, foi 19.485. Que número é esse? Agora olha só. O problema já trouxe para nós uma operação matemática, que foi a multiplicação.
Para eu poder tirar a prova real ou descobrir alguns dos termos da multiplicação que estão faltando, só é utilizar a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então farei mais uma divisão. Vou usar o meu produto 19.485 e dividirei por 9. Vamos ver. 1 dá para dividir por 9? Não. E 19? 2 vezes. 2 vezes 9, 18. 19 menos 18, 9 menos 8, 1. 1 menos 1, 0. 1 dá para dividir por 9? Não, mas eu tenho 4 aqui para ajudar. E 14 dá para eu dividir por 9? Sim. Quantas vezes? Apenas uma vez. 1 vezes 9, 9. 4 menos 9 consigo? Não, então empresta. 14 menos 9. Quanto que dá? 5. Cheguei a um resultado. 5 dá para dividir por 9? Não dá ainda. Mas eu tenho um número para me ajudar? Tenho. 58. 58 daqui. Quantas vezes eu consigo dividir 58 por 9? Consigo dividir? 6 vezes. 6 vezes 9 dá 54. 8 menos 4, 4. 5 menos 5, 0. 4 dá para dividir por 9? Não. Mas eu ainda tenho mais um número. O 5, que vem aqui ajudar. E 45 dá para eu dividir por 9? Dá para eu dividir por 9. Quantas vezes? 5. 5 vezes 9, 45. 45 menos 45, 0. Uma outra divisão exata. Agora, olha que engraçado, aqui é 2.165. Será que é isso mesmo? Será que se eu multiplicar 2.165 por 9, eu chego nesse resultado? Vamos ver. 2 vezes 5, 45. 5, vão 4. 9 vezes 6, 54. Mais 4, 58. Quanto fica? Vai o 5 lá em cima. 9 vezes 1, 9. Mais 5, 14. 4 vem, vai 1. 9 vezes 2, 18. Mais 1, 19. 19.485. E olha que interessante, pessoal. Esses números que nós colocamos aqui, ou que vai em cima da multiplicação, repararam que são os números que foram resultado da minha subtração aqui. Exatamente, o 4, o 4, o 5, o 5, o 1 e o 1. Vocês veem que é praticamente o espelho um do outro. Por isso que são operações inversas, por isso que é a prova real. Então eu percebi que o número é esse. E qual foi a pergunta? Que número foi esse? A resposta é: o número foi 2.165. Este então é o exercício D. A letra D trouxe para nós, então, como multiplicador, número 9, produto 19.485. E multiplicando? Vimos, por meio da divisão, que esse número foi 2.165. Vamos agora para a letra E. Agora o exercício E também vai trazer algumas informações para nós. A Silvia fará um bolo para a festa de primavera. Para cada bolo, ela deve usar 3 ovos. Então, um bolo, 3 ovos. Agora, quantos bolos ela poderá fazer com 15 ovos? Com 15 ovos,
quantos bolos ela vai fazer. Só que eu tenho só a informação o quê? 3 ovos e 15 ovos. Como eu vou saber? Nós vamos lembrar lá na primeira atividade, a letra A, que trouxe as cadeiras com as fileiras. É a mesma coisa. Qual é a quantidade que eu tenho aqui? 15 ovos. 3 ovos eu não faço um bolo? Então, vou dividir os 15 por 3 para eu saber quantos bolos conseguirei fazer com 15 ovos. Um dá para dividir por 3? Não. E 15? 15 dá. Quantas vezes? 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Qual é a resposta à pergunta? Quantos bolos poderá ela fazer com 15 ovos? Resposta. Ela poderá fazer 5 bolos. Estou na dúvida. Como eu vou tirar a dúvida? Operação inversa. Qual é a operação inversa da divisão? Multiplicação. 5 vezes 3 é o quê? 15. Este resultado. E assim eu descobri que ela conseguirá fazer 5 bolos. Vamos para o próximo. Na letra E, nós vimos então 3 ovos utilizados para um bolo. 15 ovos, então, serão capazes de fazer 5 bolos. Agora vamos ver a letra F. A letra F agora vai falar que a Márcia planejou uma viagem e se ela viajar 6 horas e meia, por dia, durante 5 dias, por dia, que aqui seria, vou colocar isso em dia. Se ela fizesse isso por 5 dias, quanto tempo ela vai gastar de viagem? Quanto tempo? Eu não sei. Mas olha que interessante. Aqui eu tenho 6 horas e meia. Que ela faz em um dia. Ela vai fazer isso por 5 dias. Então, no primeiro dia 6 horas e meia, no segundo 6 horas e meia, no terceiro 6 horas e meia, no quarto 6 horas e meia, no quinto 6 horas e meia. Quantas vezes ela viajou 6 horas e meia por dia? 5 vezes. Então, vou, neste caso, fazer a multiplicação. Então, vou multiplicar. Multiplicar o quê? Pelo quê? As 6 horas e meia vezes 5. Como eu vou fazer? Eu vou fazer de uma maneira para facilitar para nós. Primeiro eu vou multiplicar 6 pelo 5. 6 vezes 5, 30. Então eu descobri que a hora inteira dos 5 dias vão ser 30 horas. E o meia? Qual é a representação decimal do meia? Meia é metade. Metade de um inteiro. Posso representar esse meia na maneira decimal por 0,5. Aí eu vou multiplicar 0,5 por 5 dias. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 0, 0. Nada por nada é nada, né? Vou somar 25 com nada, 25. Mas como isso daqui é menos de 1 e eu tenho vírgula, lembra quando nós utilizamos os números racionais, fizemos algumas continhas, eu falei para vocês que na multiplicação eu, primeiramente, esqueço um pouquinho a vírgula e no meu resultado, contando da direita para a esquerda, a quantidade
de casas depois da vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Vou contar uma, colocaria a vírgula aqui. Então deu 2,5. Então eu percebi que a minha hora e meia seria 2,5. O que eu faço agora aqui? Seria 30 mais 2,5, que daria 32 horas e meia. Por que eu coloquei em meia? Porque é a representação do 5. Ok? Lembrando que eu trouxe para vocês a escrita decimal do meia. Eu não estou calculando a hora, tá? Porque se eu for calcular a hora, eu tenho que considerar uma hora inteira por 60 minutos. Dividir os 60 por 2. Daria 30 minutos a meia hora. Mas, para facilitar o nosso cálculo, a representação decimal dessa meia hora seria 0,5, que daria esse resultado. E qual a resposta, então? Quantas horas Márcia gastará nessa viagem? A gente pode colocar como resposta, vou colocar aqui a resposta, tá, pessoal? Márcia gastará 32 horas e meia nesta viagem. Essa, então, é a resposta deste exercício. Percebeu? Na letra F, nós vimos, portanto, que um tempo de viagem de 6 horas e meia, com 5 dias de viagem, multiplicando essas informações, a Márcia gastará 32 horas e meia nesta viagem. Essas foram, então, as respostas a essa atividade. Espero que vocês perceberam, pessoal, que quando nós vamos resolver situações problema, nós precisamos, primeiro, para facilitar o nosso cálculo, colocarmos aquilo que o probleminha trouxe de informação. Eu coloquei, aí eu vou pensar que operação matemática é necessária para resolver esse problema. Vou fazer a operação matemática e no final respondo a pergunta. Tá? Lembra, não é só o cálculo. Em uma situação problema, eu tenho que responder a pergunta. Mesmo com o meu cálculo já feito, eu tenho que responder a pergunta. E tenho que mostrar como eu cheguei nesse resultado. Por isso que tem esse espaço em todas as situações problemas para vocês registrarem os cálculos de vocês. Precisa estar tudo detalhado. O pensamento de vocês precisa estar no papel. Uma situação problema é assim que resolvemos. Vamos continuar então para os próximos exercícios. Na nossa próxima atividade, trouxe e pediu para nós fazermos na calculadora. Então, os cálculos que eu vou apresentar para vocês foram todos feitos na calculadora. Vamos ver quais resultados a calculadora nos trouxe. Então, de 1 dividido por 2, 0,5. 1 dividido por 3, 0,333333. Percebam que aqui eu coloquei todos os números que a calculadora me trouxe. É isso que eu tenho que fazer. 1 dividido por 4, 0,25. 1 dividido por 5, 0,2. 1 dividido por 6, todo esse número, 0,1666667. 1 dividido por 7, 0,14285714. 1 dividido por 8, 0,125. 1 dividido por 9, 0,111111. E 1 dividido por 10, 0,1. Observem bem esses números. Percebam que todos os resultados, o número foi menor que 1, porque olha a parte inteira. A parte inteira está toda com zeros. Vamos para a próxima atividade, baseada ainda nesses cálculos. Qual é o maior número registrado nesse quadro? Nesse quadro que nós montamos, que fizemos aqui,
qual foi o maior número? O maior número foi 0,5. E o menor? 0,1. O número obtido na divisão de 1 por 3 é maior ou menor do que a divisão de 1 por 2? É menor. A de 1 por 6 é maior ou menor do que a de 1 por 4? É menor. E a de 1 por 10 é maior ou menor do que a 1 por 8? Também é menor. Vamos conferir. Olha só. 1 por 2 é esse o valor. De 1 por 3 é esse. 1 por 4 é esse. 1 por 6 é esse. Mesmo tendo tudo isso de número, ele continua menor que este. 1 por 8 é este, que também, mesmo sendo esse número, ele é maior do que 1 por 10. 1 por 10 é menor do que 1 por 8. Essas são as respostas, então, aqui. E o que você percebeu nos resultados? Quando um número é dividido por outro número natural maior que ele, o resultado é cada vez menor. Quanto maior é o meu divisor, menor é o meu quociente. Certo? Será que isso também acontece nas divisões com outros números naturais? Sim. O mesmo acontece quando o número começa a ser maior que o outro número. Por exemplo, 2 dividido por 1 continua sendo 2. 2 dividido por 2 passa a ser 1. Está diminuindo. 2 por 3 já é um número menor. 2 por 4, menor ainda. 2 por 5, menor ainda. Sim, o mesmo acontece quando o número começa a ser maior que o outro. Como, por exemplo, 2. 2 dividido por 2 continua sendo 1. 2 dividido por 1 continua sendo 2. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 3 acaba sendo 0,6666667, menor do que o anterior. 2 dividido por 4, 0,5. 2 dividido por 5, 0,4. Perceba, à medida que eu vou aumentando o meu divisor, vai diminuindo o meu quociente. 2 dividido por 6, 0,33333. E você faz assim por diante, que você vai perceber que quanto maior é um número natural dividido pelo outro, cada vez menor é o seu resultado. Agora, para decidir qual dos resultados é o maior número, o que você teve que fazer? Você teve que observar o número que mais se aproxima do divisor. Quanto mais próximo a ele, maior será o resultado. É o que nós observamos aqui. O 2 está mais próximo do 1, maior é o resultado. O 10 está bem distante do 1, menor é o seu resultado. Agora, depois de tudo isso, qual é a regrinha então que podemos observar? É a resposta da letra F. Quando um número é dividido por outro número natural maior que ele, o resultado é cada vez menor. Ok? Conseguiram visualizar isso? Conseguiram compreender esse conceito? Por isso que nós fizemos esses cálculos na calculadora. O que importa aqui, nesse momento, é pensar sobre os números racionais escritos na forma decimal, que quanto maior é o divisor, menor é o quociente. Foi por isso que fizemos esses exercícios na calculadora. Aqui eu não vou apresentar cálculos de divisão, porque nós precisávamos, neste caso, observar o que aconteceu. Quanto menor, maior o resultado. Quanto maior, menor é o resultado. Ok?
Então vamos para o nosso próximo exercício. Na realidade, o 8.4 não é exercício, é só para você relaxar, ficar de boa e você mostrar para mim quem foi o ganhador desse jogo. Tá? Estou esperando para saber quem ficou em primeiro, em segundo e terceiro lugar. Mande aí para que nós consigamos ver. E boa sorte a todos que jogaram. Espero que tenham gostado do joguinho. Porque agora nós vamos na atividade 8.5. Aqui trouxe para nós uma reta numérica e o zoom de uma régua. Essa parte que está aqui embaixo é o zoom de uma régua, que vai do 0 a 1. E vamos ver as respostas aqui. Observe bem. Nós lemos os números, esses principalmente que eu trouxe, da seguinte maneira. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 1 meio, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos, e este seria 1, ou 1 inteiro. Trouxe também a leitura desses números. Esse aqui, como já está aqui, eu não repeti. Mas os demais, como eu vou ler? 1 inteiro e 5 décimos, 2 inteiros e 5 décimos, 4 inteiros e 5 décimos, 5 inteiros e 5 décimos. Esta é uma leitura oficial, ok? Se numa prova falarem para vocês escreverem por extenso esse número, é da maneira que está descrita aqui. Ou dizerem os números, lerem o número de uma forma oficial, é dessa maneira. Só que no nosso dia a dia, por exemplo, como nós lemos isso daqui? 1,5, 2,5, 4,5 e 5,5. Não tem problema falarmos assim no dia a dia, tá? E na prova, se não pedirem para vocês ou não derem essa informação do meio, é assim que nós temos que colocar, ok? Então gravem bem, escrevam todos esses números no caderno para vocês já aprenderem a escrita do número racional, certo? A parte que está à esquerda da vírgula é o inteiro, a que está depois da vírgula é a parte decimal. Uma casa depois da vírgula, décimos. 2 casas, centésimos. 3 casas, milésimos e assim por diante. Esse conteúdo nós já vimos nas aulas anteriores. Se tiver alguma dúvida, só voltar lá, tá bom? Então vamos continuar? E no exercício 8.6 trouxe para nós essa tabela e as observações. Quais estudantes pesam mais de 40 quilos? Se a gente observar mais de 40 quilos, pesam o Daniel e a Luísa, mais de 40 quilos. E menos de 30 quilos. Menos de 30 quilos pesam o Bruno, aqui, ó, o Bruno e a Milena. Se a gente for considerar, olha só, a Júlia pesa exatamente 30 quilos. A gente pode colocá-la também. Milena e Júlia, que pesa, nesse caso, pesa exatamente 30 quilos. Tá? Agora, qual a menina mais alta? A menina mais alta é a Luísa. E quanto a Luísa mede? A Luísa mede 1,42 m. E qual o menino mais baixo? Quanto ele mede? Aí aqui a gente tem um empate. Temos 2 meninos mais baixos. Nós temos o Bruno e o Daniel, ambos medindo 1,25 m. A menina mais alta é a mais pesada? Qual é a mais alta? A Luísa. Olha quanto ela pesa. Mais que todas? Sim, ela é a mais pesada. O menino mais baixo é o mais leve? Aí aqui eu fiz a seguinte observação. Não, pois dos meninos que são mais baixos, que seria o Bruno e o Daniel,
Apenas o Bruno é o mais leve. Ou eu poderia responder assim: o menino mais baixo é o mais leve? Sim, Bruno é o mais leve. Ou, para ficar melhor ainda a minha resposta, eu coloco dessa maneira: não, pois dos meninos que são mais baixos, apenas o Bruno é o mais leve. Certo? Se você conseguiu fazer essa observação, ótimo, está certo. Se você conseguiu interpretar a tabela dessa maneira, perfeito. Você conseguiu compreender o exercício e observar que nós, para podermos identificar as medidas, por exemplo, olha só, porque todos têm uma parte inteira. Só que o que os diferencia é a parte decimal. Essa parte que vem depois da vírgula. Da mesma forma, com peso. 42, 42. Só que o 800 é maior, a mais pesada, e assim por diante. Então, nós utilizamos os números racionais dessa maneira, para lermos, para escrevermos, para fazermos cálculos e utilizarmos no nosso dia a dia, certo? Pessoal, essa foi então a nossa correção. Espero que vocês tenham compreendido, entendido o que erraram ou o que acertaram, tá bom? E estamos aguardando também qualquer dúvida de vocês. Tenham um bom final de semana, aproveitem bastante com a sua família e até a semana que vem. Tchau, tchau!